Esta é uma carta aberta, onde eu venho aqui expressar alguns desafios que não são falados e algumas questões que transformam, mas deixam de ser faladas. Deixam de serem faladas. O processo, ninguém disse que seria fácil, ninguém disse que as pessoas o superariam de uma maneira, da mesma forma, de uma maneira fluida. E a vida ela é feita de alguns altos e baixos, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Eu já falei isso por aqui, que na realidade a única coisa boa que existe no mundo é Deus, né? E a nossa vida só vai ficar boa quanto mais perto nós estivermos dele. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. Nós não somos pessoas boas. Nós somos cheios de falhas, cheios de desculpas, cheios de preocupações, cheios de medos. E conforme nós vamos tendo clareza, né, ao viver o processo, isso vai ficando menos complicado de acordo com a nossa proximidade com Deus. Porque foi Ele que criou todas as coisas e tudo tem um porquê. Todas as coisas têm um porquê. Até as coisas ruins que nos acontecem, elas servem de grosso modo para nos amadurecer, para nos fortificar, para que a gente consiga permanecer e seguir em frente diante de tantos obstáculos que acontecem na vida. Bom, eu estou no processo de desenvolvimento pessoal há 3 anos. E não é fácil. Não é fácil um processo em que você quer se desenvolver como pessoa, como ser humano, como mãe, como esposa, como profissional, em todas as áreas da tua vida, quando você escolhe e decide ser 1% melhor todos os dias. É extremamente desafiador, visto que todas as pessoas só querem viver a vida de qualquer jeito. E acham que só nasceram para viver daquele determinado modo. Que é, eu vou trabalhar, vou pagar conta, vou aproveitar o final de semana, voltar a semana, trabalhar para pagar conta, para aproveitar o final de semana. E isso foi uma coisa que nunca entrou na minha cabeça. Viver só aos finais de semana. Ser feliz só aos finais de semana. Fazer coisas que gosta só aos finais de semana. Não existe isso. Isso não entrava na minha cabeça nunca. Então, não é que as pessoas não devam trabalhar ou trabalhar com qualquer coisa. Vai muito mais por aí. O buraco é muito mais embaixo. Né? Quando você entende o que você veio fazer aqui, você se conhece, né? Você se conhece primeiro para entender o que você gosta, o que você não gosta. E você quer na tua vida viver coisas boas, não só aos finais de semana. Você quer que a sua vida valha a pena e que tenha sentido o que você esteja vivendo. E isso faz com que você se torne uma pessoa seletiva em relação a absolutamente todas as suas escolhas, não só no profissional, mas como no pessoal também. Você escolhe, porque no mundo em que eu vivo, no desenvolvimento pessoal, existe uma coisa chamada ambiência que ela faz a total diferença nos seus resultados. Ela faz total diferença no que você vai colher. Porque é aquela frase, sabe, que a tua mãe, que a tua avó dizia: diga-me com quem tu andas, que te direi quem tu és. É exatamente sobre isso. As pessoas com que você anda, você tem que entender que nós somos seres influenciáveis. Não só eu, mas todos nós, todos os seres humanos são influenciáveis. E o ambiente que você está inserido, ele te influencia a você fazer determinada coisa ou não fazer, e isso te dá um resultado que, na grande maioria das vezes, se você não olha pelo fato de onde você está inserido, você não vai gostar daquilo que você recebe. Então, é importante, sim, você entender e se questionar o tempo inteiro sobre tudo que você está fazendo. Isso é se desenvolver pessoalmente. É você se questionar o tempo todo o porquê que você faz o que você faz.
E as pessoas perderam isso. Não digo que seja sobre você precisa empreender e não trabalhar na CLT. Não é sobre isso. Você precisa ter carro X, mansão Y. O sucesso em si não é sobre isso. Ele não fala somente sobre isso. Ele fala sobre você entender o que você quer viver e ir em busca daquilo. Não é um carrão, uma mansão, muito dinheiro na conta que vai te trazer felicidade. Nunca foi sobre isso. Mas é sobre você saber escolher coisas que te tiram o porquê que você quer. Um exemplo disso é ser mãe. Antes de ser mãe, eu sonhava em ser mãe e falava que quando eu fosse mãe, eu iria participar de todos os projetos escolares do meu filho. Eu ia ver o primeiro passo, o primeiro dentinho, ia acompanhar absolutamente todas as coisas. E quando eu estava grávida, eu trabalhava em CLT, tudo que eu fazia fora do meu horário de expediente. Teve uma única vez que eu não consegui agendar um exame para fora do horário porque ele devia ser feito pela manhã. Então foi no meu horário de trabalho. Quando eu fui falar, a frase que eu escutei foi: esse neném nem nasceu, já tá dando trabalho. Eu sei que não foi na maldade essa frase, mas aquilo ressoou diferente dentro de mim. Por quê? Se uma única vez que eu preciso de todas as outras que eu não precisei, uma única vez eu precisei escutar essa frase para que ela ressoasse diferente dentro de mim. E eu tomasse um posicionamento de, se eu trabalhar na CLT, 8 horas da minha vida, elas são vendidas e eu não poderia sair no meio do expediente para ir ver o meu filho em uma peça de escola. Então, qual que seria a minha prioridade? Sempre foi o meu filho. O empreender me trouxe isso. Não que não seja para trabalhar em CLT, não é sobre isso. É sobre o que eu quero viver e qual a forma que me possibilita viver aquilo que eu quero viver. É sobre você enxergar isso. É sobre você não abrir mão de coisas que você sempre quis a vida inteira, porque as pessoas dizem que esse lado é o mais seguro. Fazem 3 anos que eu empreendo. Fazem 3 anos que o meu marido empreende. Nós somos empreendedores porque nós escolhemos dar prioridade para a nossa família. As coisas são fáceis? Não são. É sempre que tem a mesma renda mensal? É sempre que tem a segurança de uma recorrência nos pagamentos? Não, não é sempre. Só que nós estamos felizes com a nossa escolha e as nossas prioridades serem tão claras que hoje a gente vive independente se no mês a gente faz 40 mil e no outro a gente faça 1.000. Independente. Nós estamos vivendo o sucesso. O sucesso é você viver aquilo que você escolheu viver. É você ter a liberdade de escolher o que você quer viver, independente de circunstâncias, de coisas que as pessoas determinem serem mais seguras. Não é isso que vão pautar as suas escolhas. As suas escolhas é você ter clareza do que você quer viver e você ir atrás daquilo. Dito tudo isso, ainda assim não é fácil, porque um dos pontos é a recorrência, como eu disse, nem todos os meses são iguais, a gente passa por turbulências, e diante dessas turbulências nós temos que encarar situações que fazem com que a gente repense, mas não que a gente mude a nossa opinião. Faz com que a gente procure meios de fuga para sair daquela tempestade, e no meio do caminho nós nos deparamos com pessoas que nem sempre são do mesmo ramo, nem sempre trabalham com a mesma coisa, mas pessoas que não fazem necessariamente o menor esforço para nos ajudar quando fala que, não, se precisar, estou aqui. Como que eu digo isso em relação à indicação? Dói você indicar o trabalho de um amigo, dói você saber que alguém ali está precisando, você lembrar dessa pessoa que ela faz esse serviço e indicar. Só que tem uma coisa, eu não sei o que acontece, não vou falar que é inveja isso, porque nem o nome disso eu sei do que se trata. Mas as pessoas hoje, elas só olham para si, né? E, como eu disse, na grande maioria das vezes, nem o ramo nem é o mesmo,
mas a pessoa não indica ou não fala do teu serviço ou esquece que você está fazendo o que você está fazendo pela tua família, não para tirar o que é dela. Porque parece que é isso que acontece. A pessoa tem um trabalho semelhante ao meu e ela não pode nem tocar no meu nome. E isso só me traz uma questão de uma provocação que eu vou deixar aqui. Porque se você foca no trabalho do outro, em desmerecer o trabalho do outro, ou até mesmo não indicar o trabalho do outro, qual que é a tua relação em questão ao teu trabalho? Você realmente se enxerga uma boa pessoa, um bom profissional, uma boa profissional, ou não, pelo fato de que nem quero que as outras pessoas olhem para ela, porque o dela pode ser melhor do que o meu e eu vou ficar sem? É isso que passa pela cabeça? Não sei explicar, eu não sei se essa carta está ficando confusa, enfim, mas são grandes questões que eu tenho passado ultimamente e que fazem eu repensar em várias coisas, em várias questões, e principalmente em relação à ambiência do que eu falo. Hoje, para quem me acompanha nos últimos meses, eu tenho trabalhado mais em Alphaville, por quê? Porque aqui na cidade onde que eu moro, não tem tanta procura, ou as pessoas parecem não estar com a mentalidade tão aberta para receber o meu tipo de serviço, ou não querem, ou o pouco que tem, algumas acham que são só para elas. Então, assim, eu não vou falar do trabalho de fulano de tal, porque isso pode me tirar da jogada. Como assim? Porque tem serviço para todo mundo. Por mais que você e eu falamos do mesmo trabalho, que trabalhamos com a mesma coisa, você é você e eu sou eu. Então, assim, ninguém vai fazer o seu trabalho como você faz, e ninguém vai fazer o meu como eu faço. Em uma determinada vez, eu recebi uma pergunta de que qual que era a minha diferença, a diferença do meu trabalho para fulano de tal. E eu disse, fulano de tal é fulano de tal e eu sou eu. Eu vou trabalhar por mais que eu trabalhe com a mesma pessoa, com a mesma coisa que a pessoa trabalha, o resultado não é o mesmo. Porque tudo o que a gente aplica, eu pelo menos nessa parte agora eu falo por mim, tudo que eu aplico no meu trabalho é em relação ao que eu vivo, ao que me transformou e que eu sei que pode transformar a vida de outras pessoas. Então, é sobre isso. A minha história de vida vai contribuir para que o meu trabalho seja diferente, mesmo que ele seja o mesmo trabalho do que o fulano de tal. Então, são as minhas histórias, são as minhas experiências, são o que eu vivi que vai determinar a entrega do meu trabalho. E é óbvio que o que eu quero entregar é excelência. Eu quero que a pessoa tenha um bom resultado. Eu quero que a pessoa colha um bom resultado. Porque não só o meu trabalho, mas a minha dignidade, o meu profissionalismo, tudo aquilo que eu sei depende disso. Porque não adianta nada eu vender um produto para você, não entregar só pela venda, o que você vai fazer a respeito disso? Porque o marketing mais poderoso que tem é o da indicação. Eu acredito que ainda seja isso. Então, se eu preciso que as pessoas falem de mim, que as pessoas indiquem meu trabalho, eu tenho que dar resultado para quem me contratou. Então, o meu trabalho todo é para que você tenha resultado. Você que contratou os meus serviços, você tenha resultado. E bons resultados, não é só qualquer resultado. Que você veja de fato a diferença na tua vida e para isso você possa indicar para outras pessoas. Então, a minha preocupação é essa. A minha preocupação é que as pessoas elas estão tão fechadas no seu mundinho em relação de concorrência, em relação de inveja, em relação de que o outro não possa parecer ser mais do que eu tento desmerecer, eu tento desfocar, ao invés de focar no meu serviço, na minha entrega, naquilo que eu entrego para você. Eu não sei explicar o que está acontecendo, eu não sei explicar sobre coisas em relação à indicação, como eu havia dito há alguns minutos atrás, mas
O que eu sei, o que eu posso falar é que, independente de todas as circunstâncias e as tempestades que eu tenho vivido, eu não desisto. Porque eu acredito na mensagem que eu carrego. Eu acredito na entrega que eu carrego e posso fazer a sua vida ser transformada através dela, assim como a minha foi. Por isso que eu bato tanto na tecla da gente fazer aquilo que fala, porque não adianta só falar das coisas se você não vive as coisas. As pessoas perdem a coerência exatamente nesse ponto, quando elas só falam, mas não vivem daquilo. Então, todas as vezes que você vê algum post meu falando sobre determinado assunto, eu vivi aquilo na minha vida antes de falar sobre aquilo. Então, aqui eu já tenho autoridade e propriedade para falar todos os assuntos que eu trago aqui para vocês. Eu estudo há anos sobre esses determinados assuntos e eu vivo aplicando eles na minha vida antes de querer mostrar para qualquer outra pessoa. Então, absolutamente todas as coisas aqui, elas são vivenciadas, elas são comprovadas através da minha vida e aplicadas na vida da minha família, que é o que eu carrego de mais precioso. E depois disso, eu vou mostrar para o mundo. Eu não falo a esmo, eu não falo de qualquer coisa, eu não falo de qualquer forma. Então, eu falo daquilo que eu vivo e daquilo que eu sei. Eu não sei o motivo de ter falado tudo isso de forma desordenada, desorganizada, não sei. Mas eu estou falando, uma carta aberta é aquilo que vem do coração, aquilo que eu estou sentindo. E por que a vontade de fazer isso? Por que eu senti vontade de fazer isso? Porque hoje em dia a internet é muito perfeita. As pessoas querem postar só as coisas boas, só as perfeições, cheias de filtros de Instagram, né? E a vida não é só isso. A vida é cheia de altos e baixos. E são nesses baixos que eles precisam ser compartilhados também, porque o que você faz para sair dos baixos, para você voltar para uma alta? Porque a vida não vai ser só alta a vida inteira. Ou também não vai ser só baixa a vida inteira. Então, esse sobe e desce faz com que nós aprendemos. Então, de que forma que eu posso aprender mais rápido para sair mais rápido dessa baixa e ir para a próxima alta? Porque eu posso escolher a intensidade e ficar muito mais aqui do que aqui. Aqui não é que eu não vá passar, mas se eu puder passar de forma mais rápida é melhor. Então, as pessoas merecem também saber sobre frustrações, merecem saber sobre tempestades, sobre dificuldades, sobre obstáculos, porque por mais que eu fale sobre gestão emocional, como eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, fazer uma gestão emocional não é você deixar de sentir as emoções, mas é você saber como lidar e como agir diante dessas emoções. Não é não sentir medo, não sentir raiva, não sentir tristeza, não é sobre não sentir, é sobre como que eu vou agir depois de ter sentido. Porque todas as vezes que eu cavo, eu estou em uma baixa e eu cavo, eu vou cada vez mais fundo ao invés de subir. Eu preciso entender o porquê de estar passando por determinadas situações, corrigi-las para sair delas mais rápido. Então, é sobre isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse ponto de que, diante a tempestade, essa é a primeira que eu tenho Jesus como centro no meu coração. A primeira tempestade assim mais violenta que eu passei nos últimos tempos. Mas com a certeza de que tudo vai ficar bem, porque ele está no barco, ele está comigo, ele é o centro da minha vida. E eu vejo saída, eu vejo porque ele me viu, ele me escolheu, ele colocou uma mensagem no meu coração e através da minha vida eu vou ajudar a transformar muitas outras vidas. Então, muito obrigado para você que me acompanha, muito obrigado para você que sempre está me dando força, sempre consumindo meu conteúdo, mesmo que você não curta, mesmo que você não comenta, mesmo que você não compartilhe, é importante que você esteja aqui, porque eu fiz uma promessa lá há 3 anos atrás, de que eu iria levar a mensagem até o meu último suspiro, porque a minha vida foi transformada, e eu acredito que outras pessoas também mereçam isso, também mereçam ter as suas vidas transformadas. Então, enquanto eu respirar, enquanto eu viver, a minha vida vai ser em função a isso. E através da minha vida, passar a mensagem que Deus tem para a tua vida.
Então, obrigado por estar aqui e obrigado por me ouvir.